E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre emergência radioativa. A série que foi lançada há pouco menos de um mês na Netflix está sendo um sucesso mundial, não só no Brasil, mas no mundo todo. Em vários países ele está no top 10 das séries mais assistidas. E realmente é pra tá mesmo, porque é muito bem feito a série. Acho que eu não achei a série Chernobyl, mas é um pouco da mesma pegada, né? Assim, porque é radiação, né? Que aconteceu na cidade. Desastre radioativo. Né? Isso, de desastre, né? Então, a série em si, quando eu comecei a assistir, é o primeiro episódio, viu? Geralmente que me pegou já. Tanto com medo, porque foi aqui no Brasil. E né? é real. E é real. E eu sou uma pessoa que, quando é uma coisa baseada em fatos reais, eu não gosto de assistir. Mas, como foi no Brasil, eu tive, não, deixa eu assistir pra ver como é, né? Que eu já tinha ouvido falar. Mas não sabia como tinha sido, né? Tá certo que ali foi baseado em fatos reais. Pode ter sido ficção, mas tinha coisa lá, muita coisa que foi baseada no que aconteceu, né? Então, eu fiquei arrepiada. Tanto de medo, como da história em si, Comovida a palavra, né? Comovida, isso, entendeu? Mas com medo também. Eu sei que aconteceu há muito tempo, mas eu fiquei com medo. Porque eu fiquei imaginando, meu Deus, se eu tô com medo agora, assistindo, imagine quem tava lá na época. Sem internet, sem conhecimento, sem entender como é que funcionava a radiação. Onde a informação demorava um pouco, né? Mas com certeza não que nem hoje, a chegar, né? Inclusive, esta série, eu sei que ele, por mais que seja baseado em fatos reais, ainda assim, ele tem vários aspectos de uma série muito bem desenvolvida na história, nos personagens, que consegue prender a pessoa. Isso. Até porque muitos personagens realmente existiram, eles trocaram o nome das pessoas, mas realmente existiram. Eu já conheci essa história da tragédia que aconteceu lá em Goiânia. Eu não sabia aprofundadamente, mas eu sabia dos principais pontos, que foram pessoas que foram sucatear uma peça nesse hospital abandonado, aí mandou para um lixeiro, um sucateiro, que aí ele quebrou e assim espalhou para a família, aí dividiu para o pessoal pensando que era um pozinho bonitinho. Aí tudo isso eu já sabia, e até eu já sabia de spoiler de quem ia morrer. Pelo menos eu sabia de spoiler de uma pessoa que ia morrer, que era a criancinha. Porque eu já tinha conhecimento que foi o maior alarde na época foi dessa morte dessa criança, que foi o mais trágico. Então, por mais eu já tendo um conhecimento da série, da história da série, ainda assim eu fiquei muito vidrado em cada episódio. Que assim, tem série que a gente começa a assistir um episódio, dois episódios, aí na terceira já fica cansando. Não, depois eu termino. Isso, só que esse não, a gente começou a assistir e não consigo parar. Foi, a gente assistiu um dia só, né? E continuadamente, sem pausa. E de noite, que geralmente. De noite, geralmente. E aí fica meio sonolento, né? A gente tá sonolento, não, né? Nessa série. Prendeu mesmo. E eu achei muito bem contada a história, na minha opinião, né? Não sei quem tem mais experiência do que a gente se achou que não foi tão bem contada, mas pra mim eu achei bem contada. Me comoveu mesmo, entendeu? Você imaginar que isso ali foi no Brasil, onde a gente mora aqui, entendeu? Ave Maria, não, eu fiquei arrepiada. Não, com medo, eu fiquei com medo, de verdade. Inclusive, eu até pensava, quando eu vi sobre essa série, que antes de assistir eu pensei, acho que eles vão falar de uma forma bem razoável? Não, eu vou falar bastante sobre o começo da propagação e no final da série eles vão falar sobre como foi que eles corrigiram, mas não, foi o contrário pra mim. Em poucos minutos eles já falaram que o que aconteceu, que todo mundo já tava doente, já passaram semanas, que aí a mulher... Ou seja, já tava tudo acontecendo rápido, né? Entendeu? Eu pensei, não, já tá corrida assim, porque eu não sabia, eu não tinha tanto conhecimento, o caos que foi a descontaminação da radiação em Goiânia. Eu pensava que foi uma coisa mais rápida. Eu pensei, tipo assim, encontraram o desastre, então eles provavelmente já fizeram um cerco, cuidaram das pessoas e pegaram os lixos radioativos que foi gerado e jogaram fora. Mas não, a gente deu pra perceber que teve uma cascata de acontecimentos que acabou culminando nesse tipo de tragédia. Porque não foi o pior, não foi só durante a propagação da radiação, mas até depois. Pra quem não assistiu, infelizmente aqui vai ter spoiler. Vamos ter spoiler, vai ter spoiler. Porque, pessoal, são 5 episódios, né? Então,
querendo ou não, vai ter spoiler. Não tem como falar da série se não disser dos acontecimentos, né? Até porque, como é baseado em fatos reais, muita coisa a gente já sabe, mas isso não vai tirar tanta experiência de você assistir. É claro que a gente vai dar algum spoiler aqui que talvez quebre a expectativa, mas vamos lá. Falando sobre os acontecimentos, vamos focar na série, não vamos falar sobre a pessoa na vida real foi idiota por ter feito isso, não vamos focar nisso, vamos falar sobre a qualidade da série, o que nós achamos desta série. Então, vamos lá. Eu achei excelente. Eu acho que é uma das melhores séries do ano, se brincar. Com certeza. E é brasileiro. Brasil. Eu geralmente tenho um pequeno preconceito com produções brasileiras, mas sempre quando eu vejo que tem algo que tá em alta, eu tento conhecer um pouquinho pra poder, assim, formar minha própria opinião. E essa série se surpreendeu muito. Eu achei muito legal. Não, sobre ser a série ser brasileira, então é o seguinte. Geralmente quando vem filme brasileiro pra gente, aqui na Netflix ou algo assim, ou antes mesmo, ou então TV aberta, né? Vem com certa imoralidade, entendeu? Então, isso é o que, na minha opinião, distancia, tá entendendo? Porque os únicos filmes que eu tive contato, que eu podia assistir, e eu quis assistir até depois de adulta, foi dos Trapalhões. Porque, fora isso, ou tinha nudez, ou violência extrema, ou tráfico de drogas. Era muito difícil uma história bem contada que não tivesse nudez. Não que essas histórias que tem aí, ou violência, não seja bem contada. É porque, na verdade... eu me distanciei, entendeu? Então, quando o Brasil faz uma história bem contada, a Maria é incrível, entendeu? Porque o brasileiro, né, nós temos a capacidade de fazer cinema, entendeu? Tanto eu sou consumidora de novela. Então, por mais que novela não seja cinema, mas nós temos qualidade. Nem se compara, entendeu? Inclusive, a prova disso é o próprio Wagner Moura, que é um ator excelente e que conhecido hoje internacionalmente e é brasileiro. Ou se não, olha, só tô ruim de memória, mas o diretor de Tropa de Elite também, que conseguiu fazer produções até internacional. E essa série também não tá pecando em nada em relação às séries americanas. Porque a superprodução. A Terry tá comentando comigo. Como é que eles conseguem colocar carros dessa época? Eu fico besta. Como é que eles tinham aqueles ônibus, os carros, as TV, eu não digo nem tanto, mas mesmo assim, as TV, tudo, rádio, a construção do cenário, né, toda entendeu? Parte de figurino, de direção do ambiente, tudo, da construção dos cenários. Até dá pra fazer, né, tipo CGI ou... Mas assim, eles colocaram Goiânia daquela época, com pouquíssimos prédios, se você for ver. 87, né? No ano de 87. Pois é. Né? Então... Mas, agora falando um pouquinho sobre os acontecimentos da série, sobre o que eu achei também dos atores, eu achei excelente também a interpretação de cada ator. Eu não sei... Convenceu. E assim, eu não sei exatamente se a reação dos personagens foi igual como foi na vida real. Porque, tipo assim... Obviamente, você não pode exigir o conhecimento que você tem hoje com o conhecimento de pessoas daquela época. Porque o pessoal fala, a pessoa é muito burro, pega uma coisa do hospital e tudo. Beleza, mas querendo ou não, isso, a realidade é desse jeito. A gente é humilde, que não sabe ler, não sabe escrever. Você acha que a pessoa que não sabe ler e escrever vai entender o que é radiação? Sim. Então, essas pessoas não podem ser culpadas por ser ignorantes. E mesmo assim... até outras coisas aconteceram, por exemplo, o próprio dono do Ferro Velho, que foi pegar aquele pozinho, compartilhou com a família. Não, pegar não. Não, ele recebeu, comprou. E abriu o resto do pozinho. Ele pode ver que aquele pozinho, por ser bonitinho e tudo, compartilhou com a família, não tinha conhecimento que ele poderia fazer tão mal assim. Aquela pessoa que ele nunca viu aqui, né? Primeiramente, quando ele apagou a luz lá do Ferro Velho, ele viu uma coisa brilhando. Então isso já chamou a atenção dele como uma coisa que ele nunca viu. Coisa boa, né? Que muita gente nunca viu uma coisa azul brilhar assim do nada. Não, no Ferro Velho ou então em casa. Vamos ser sinceros, nossos avós, ou até sua mãe, por exemplo, se tu mostrar pra ela esse pozinho, o que ela acharia? Que ela acharia que era perigoso? Não, eu acho que não. Pois é, porque... época, né? É isso que eu penso. Então, outra coisa que com certeza ia estranhar, porque ela nunca viu, né? Então... Mas achar perigoso? Não. Obviamente, hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, a gente já ficaria preocupado por imaginar, mas isso aqui veio da onde? Sei o quê? Até a Erika falou, né, sobre as mulheres na série que são a voz da razão. Isso, justamente. É o que eu acho. Tô falando, a mulher, quando chegou o homem lá, o
o irmão do cara do Ferro Velho, esqueci o nome, que eu sou muito ruim de decorar nome. Trouxe pra filha dele, que foi da menininha, né? De poder ver o pozinho. E aí ele ficou, que bonitinho, as estrelinhas do céu e tudo. Tava todo mundo lá se divertindo. E ela já tava lá. Aí chega a mãe assim, ó, isso é coisa de brincar, tira logo, joga fora. É tipo assim, ó, tu não traz comida dentro de casa e traz isso aí. Mas de toda forma, é isso que eu quero falar. Eu não sei muito bem porque a reação do povo na vida real foi daquele jeito totalmente, principalmente no quesito que mais me incomodou, que é até justificável. O dono do Ferro Velho não querer dar respostas ou dar satisfação de onde ele achou aquele pozinho. Não, mas faz sentido, que é o quê? Ele pensa que ele vai ser preso, né? A realidade é essa, naquela época. E eu tenho que ver o quesito, infelizmente, da cor racial dele, entendeu? Exatamente. Ele era negro. Aí, ele chegou uma pessoa lá, querendo vasculhar a casa. Não, o coisa primeiro. Ferro Velho. Ferro Velho. Depois a casa. Aí o que? Eu penso que é já o racismo, vai entendeu? Preso, entrando, vai ser preso, entendeu? Devido à etnia. Chama ele de ladrão, pensando nessas coisas, entendeu? Infelizmente, é o que pensar, né? Devido à etnia, e a pessoa é marginalizada, não tem nem como marginalizada. Não tem nem como uma pessoa realmente imaginar o que isso tem que ter sido mais pesado ainda por ele ter sido negro. Mas eu ainda penso... Não sei, na vida real, tô dizendo, entendeu? Mas eu penso, tipo, que... Não sei se... É claro que eu não sei se na vida real foi assim. Mas até no estado de futebol ele não queria nem dar satisfação. Sendo que a pessoa, literalmente, já saiu da casa, não sabe quando é que vai voltar. A pessoa falando que não é de prisão, porque não foi pra delegacia, ele foi pra um estádio pra descontaminação. E ainda assim ele não queria falar. Não, mas só que aí, segura o raciocínio. Ele disse assim, se a gente tivesse doente, a gente estaria no hospital e não em um campo de futebol. Aí tem isso também, né? Ele pensa, não, ele ligou as coisas, né? Aí ele pensa, não, tem alguma coisa aí que tá errada que não querem contar pra gente. E ao mesmo tempo eles não acreditam que aquele pozinho poderia ser tão perigoso, entendeu? Inclusive, eu tava vendo o tamanho do impacto, que foram 19 gramas de césio 137, que gerou toneladas de lixo radioativo. Você vê o impacto que é. Você vê. E eu tava pesquisando também que o pozinho, ele é tão fino, é mais fino do que sal, por exemplo. Nossa. Que acaba que você brinca, você, tipo, soltou assim, fez assim, ele continua, ele ainda fica entre os poros da pele. Nossa, velho. De tão pequeno que é. Por isso que é difícil de contaminar. Menina, né? Tem a história da menina que ela não lavou a mão, né? Segundo a série, não lavou a mão e mas foi assim mesmo. Fruta. Então, se nos poros... Até só lavando a mão não quer dizer que a pessoa ia tirar completamente. Vai sair também, né? Nossa, essa parte eu não sabia não, interessante. Pois é, viu? E outra coisa importante também sobre essa série, que ele retrata da realidade, é justamente o impacto da radiação deu nas pessoas vítimas. Principalmente dos que tiveram contato direto com esse pó do césio. Isso. Que foi o quê? A série retratou, em alguns momentos, algumas pessoas que tiveram necrose no braço, sangrando pelos olhos, só que na vida real, pelo que eu pensei, foi muito pior, porque tinha gente que literalmente nem com morfina estava dando de conta para poder amenizar a dor, era dor 24 horas por dia do corpo inteiro. Era o corpo todo necrosado. E na série, é claro que não tem pra que fazer isso, porque seria cara de pesado demais, mas né? Tipo, entendeu? Criança na série, você vê, ela só tá com o cabelo caindo um pouquinho. Os cabelos, normal. Sendo que na vida real foi muito mais trágico. Na vida real, era a pior situação. E dá pra ver a diferença, tipo assim, por exemplo, a Antônia, não tem? Que foi a que entregou o recipiente lá, né? Você vê a diferença dela pra menina. Então, se a menina foi o pior caso, então, você bota ali a imagem das duas, um do lado da outra, você vê que a Antônia, ela tá pior do que a menina, entendeu? Sendo que a menina foi o pior caso. Então, é porque não podia mostrar assim, criança como foi toda necrosada, né? Como foi baseado em fatos reais, ficaria muito pesado para poder retratar o que a criança realmente sofreu. Isso. Tipo assim, as pessoas já sabem o quão trágico foi. Não tem pra que você querer retratar mais a dor ainda. Porque a emoção que você já tá sentindo pela criança naquele estado. Independentemente se ela tá com uma aparência terrível ou não. Você já sente que ela tá em péssimo estado, né? Então, realmente... O pessoal falou, pegou leve a série ainda, que foi bem pior. Mas realmente não tem pra que mostrar tão pior que nem foi na realidade. Porque a gente já sabe que foi terrível. Por isso que eu acho que nesse quesito não teve problema. Então, pra mim, a série ficou ótima desse jeito que tava. Até porque, por exemplo, eu assisti Chernobyl.
Eu assisti 2 vezes, inclusive. É muito excelente essa série de Chernobyl. Os casos que foi demonstrado foi muito pior do que mostraram na série do Emergência Radioativa. Mas não quer dizer que o impacto de Chernobyl foi pior. O Chernobyl foi pior até porque foi uma situação diferente. Até lá explica, eles falam, é que nem Chernobyl. Não, Chernobyl foi a explosão do núcleo. Foi uma coisa instantânea. Como se fosse em um dia só, né? Um dia só. Não que não propagou, né? Mas que aconteceu em um dia só e já estavam resolvendo naquele dia que aconteceu. Né? Até porque os afetados estavam no local do acidente de Chernobyl. Lá foram pessoas que foram afetadas que não tinham nada a ver, não estavam nem sabendo e passaram dias. Até eles falaram, isso aqui não é que nem Chernobyl, que foi em 24 horas, que até o médico que vem da Rússia, inclusive, comenta algo sobre, aí o médico brasileiro fala, não, eu tô dando 3 porções de azul da... Aquela coisinha azul, esqueci o nome. Tipo como se fosse 2 comprimidos por dia, só que o russo disse que é só uma, Ele falou que ele tá dando 3, ele falou, não, mas porque eles tiveram irradiação durante semanas, então foi muito pior. E eu tava vendo que na série, quando a mulher vai deixar aquele saco lá na vigilância sanitária, parece que foi no dia seguinte que o pessoal resolveu. Só que na verdade passaram 2 dias lá. Ou seja, foram 2 dias que o pessoal ficou passando lá e deixando lá o Léo na cadeira lá. Fora o ônibus, né? Não sei se tem um ônibus na vida real. Eu acho que sim. Eu não, também acho que sim. Eu não pesquisei a fundo. Como é que a mulher ia a pé, né? Porque todo mundo era distante, né? Não tinha telefone, então... Ou ela ia a pé, que eu acho meio difícil, aquele negócio pesado, que era acho que era pesado. Não, né? eu não sei como era, se era igual na série. Mas de todo jeito pegou um ônibus, né? Complementando também outras coisas do desastre, a gente tava assistindo e tava ficando, meu Deus, ansioso. Porque você ia vendo que o problema era cada vez mais embaixo, cada vez maior. Não, o primeiro momento, né? Foi quando ele descobriu que tinha a radiação já no carro. Não, tá quebrado isso aqui. Dentro, né? Aí ele disse, não, tá quebrado. Aí ele voltou pro local, acho que ele trouxe de lá, né? Pra pegar outro. Aí o cara de lá disse, não, aqui não tem nada errado com isso, não. Aí, não, pois tá bom, vou trazer outro. Aí trouxe. E viu que já tava do mesmo jeito. E já ficou alerta a partir dali, né? Aí o que eu acho interessante é que, eu não sei se isso aconteceu na vida real, mas a mulher, sem nem saber o que era, queria mandar jogar no lixo e o bombeiro, ou no lixo não, no rio. No rio. E o bombeiro ia jogar. Meu Deus. Eu acho que em sã consciência, acho que o bombeiro, sabendo de que não pode jogar nada no rio, acho que não ia jogar, tu acha? Naquela época. Não, assim, eu não sei se a série deixou isso tão claro, mas dá a entender... Que ia jogar no rio. Não, também, não. Mas a recepcionista ou a secretária, não sei, ela ficou incomodada com aquilo ali, sendo que não sabe nem o que era. Então, por que ela ficou incomodada assim do nada? Eu não sei. Não, é porque é assim, né? Eu vejo... O cara não falou assim... Tipo, ali pode ser uma ameaça, tipo assim, pode ser lixo, tá entendendo? Que a mulher disse, a Antônia, que ali era uma coisa que tava trazendo doença pra ela. Só que não estavam acreditando, né? Aí deixaram lá no canto, aí acho que a secretária ficou com medo. Por mais que ela não acreditasse no que ela falou, mas ainda assim ficou com medo, entendeu? Entendi. Outra coisa que eu também fiquei impactado é que quando chega o diretor da Kinem, esqueci o nome, eu sou péssimo pra nome, pessoal. Se eu não assisti uma coisa durante a semana, eu não vou lembrar. Mas, enfim, chegou lá com o aparelho Geiger. Não é o Geiger, é outro aparelho específico que consegue identificar a radiação. E, não, vou dar analogia com a balança, que não, essa aqui é uma balança maior, uma balança que consegue medir mais. Porque a balança que você deu, só deu o máximo, mas não quer dizer que não seja muito pior que isso. Eu vou levar a minha que aí tem uma escala muito maior. Chegou lá... Também atingiu o máximo, meu Deus! E ele nem encostou, né, no aparelho. Tava do lado, fora do muro lá, né, entendeu? Ou seja, atingiu o máximo. Meu Deus. Ali já foi um desespero danado. Agora eu acho interessante o jeito que não sabia que era possível, né, conter a radiação com concreto, né? Conter um pouco. Ele falando que diminui, mas não impossibilita a radiação de passar. Né? Mas, ou seja, agiram, pareceu, né, na série, agiram rápido. Né? E exigia rapidez, entendeu? Tanto é que é uma coisa, viu? Essas coisas assim eu fico com raiva. Ele, não, isso é só uma bobeira. Nossa, uma bobeira. Tava lá o cara que era físico nuclear falando pra ele. E ele, não precisa, né? Tá entendendo? É coisa séria, então eu precisava assim de urgência. Inclusive, até uma coisa que a série não abordou, que eu pesquisei depois,
foi que o governador, ele tava até querendo, não, deixa isso aí, não fala pra ninguém, não vão causar alvoroço. Um dos motivos também pra ele não querer causar alvoroço foi porque parece que tava tendo uma competição automobilística na cidade de Goiânia. E aí tinha muitas pessoas de fora da cidade que estavam lá visitando. E ele não queria também causar alvoroço para essas pessoas de fora ficarem sabendo também desse problema. Mas de todo jeito tá tendo negligência direto de querer evitar, querer dar uma resposta rápida, que não é tão simples assim. E isso é a prova da realidade no final. Infelizmente mostrou a realidade do Brasil, que é aquele mesmo. Tem tudo com dificuldade, né? E outra... Burocracia. E eles têm que reportar também pros repórteres, entendeu? Falar, né, pro mundo, pra mídia, tudo rápido, que a mídia quer saber, né? Entendeu? Seja a verdade que até porque quando o diretor da CNEM. Isso. Ele falou, não é que nem Chernobyl. Aí o que é que eles disseram? Tá que nem Chernobyl, foi tipo isso, tá entendendo? Sendo que ele não falou isso. Falar assim, mas, né? Que não há indícios que há água contaminada também. Aí a mulher fala... Água contaminada? Né? Meu Deus. Jeito, o nível, né? Mas... distorcer o que foi dito. Inclusive, até eu ia comentar outra coisa importante, justamente sobre outro problema, que era que na série você ficava preocupado. Por exemplo, até eles têm que consumir um remédio. Assim, não, mas até os dejetos não podem ser descartados em qualquer banheiro. Essa parte tipo, aí... quando você para pra analisar, realmente faz todo sentido. Como é que quem faz parte, tipo, que cuida dessa coisa de radiação, pensou em tudo? Porque olha só, eu como uma pessoa leiga, eu pensei, gente, eu tinha quebrado essa porta aí pra usar o banheiro, entendeu? Mas aí depois explicou que eles não podiam, porque... os dejetos podiam ir pra água. Podia ter pó de césio ainda. E contaminar outras coisas aí que tem, ou na terra, não sei pra onde é que o esgoto ir, mas enfim, que ia contaminar de alguma coisa. Aí você pensa, nossa, pensaram até nisso, tá entendendo? Deles não fazer suas necessidades, porque poderia aumentar o risco de contaminação. Que já tá entendendo? Foi bem pensado, tanto quem resolveu na época aqui no Brasil, porque infelizmente, pessoal, no Brasil, é tudo mais difícil, né? As coisas. Então, a série mostrou uma parte de como o Brasil já era complicado. Hoje e antes, pior ainda, né? Entendeu? Com certeza. Uma problemática. Aí eu fiquei pensando, isso o povo pensou na época, então estão de parabéns, viu? Porque no Brasil, o povo conseguir conter uma radiação, uma coisa que se propaga aparentemente muito rápido, né? E com muita facilidade. Com muita facilidade, né? Então... eu achei assim, eu não sabia, então eu fiquei surpresa do Brasil ter conseguido, não sei se foi rápido, evitar que uma catástrofe maior ainda. Por mais que tenha sido... fiquei surpresa, admitir. Foi a maior catástrofe de radiação que teve fora de usinas nucleares no mundo inteiro. Então, querendo ou não, o desastre foi grande, mas por quê? Porque passaram-se semanas até ser descoberto. Aí, o interessante da série é justamente isso, que você vai descobrindo que tem várias coisas que vão acontecendo que se propagou com o tempo, como nem falaram, né? Que, não foi só no ferro velho, foi nas casas. Não foi nas casas. Será que caiu no esgoto? Do esgoto que eles caem no rio. Do rio vai nos lençóis freáticos, enfim. Vai cair na água que a gente bebe. Aí, ou seja, são várias pequenas coisas que podem ter sido muito pior. Isso, com certeza. E até, por exemplo, os caminhões que estavam transferindo papelão que estavam contaminados. Como você consegue pensar que estaria em um papelão? Tá entendendo? É coincidência aquela ali. Coincidência. Não sei se na série... tá não igual com a vida real. Tá, mas se foi daquele jeito, que conseguiu, por coincidência, o aparelho lá tava ligado mesmo na hora, ele fez... entendeu? Ele deu aquela pito lá, né, alto, e conseguiu identificar que era o caminhão. Meu Deus, e ele foi pra São Paulo, né? Teve caminhão que foi pra São Paulo. Então, poderia ser maior ainda a tragédia no Brasil, né? Entendeu? Na série não é tão pesado quanto foi na vida real, mas, por exemplo, a mulher lá, que é a mãe da menina, que infelizmente morre, né? Ela tem que deixar a filha ir mais o pai, e ela não pode ir porque o dela não tá grave, né? Não tá tão agravado o caso dela. É como se ela não tivesse radiação nela. Aí ela tem que voltar pra casa. Que casa? Ela não tem mais casa, né? Que ela foi despejada, né? Ela nem podia entrar lá pra pegar dinheiro, nada, não podia entrar nada, então ela não tinha pra onde ir. Aí ela foi pra pedir abrigo pra uma comadre dela. Só que aí é onde entra, infelizmente, o preconceito, e não só o preconceito, o medo. Porque
a pessoa que ela foi pedir ajuda ficou com medo dela ter radiação e pegar. Infelizmente, quem é que não teria medo, né? Assim, eu vou tá entendendo? Eu sei que é bem complicado essa parte aí, é uma comparação que eu vou ser um pouco... Não sei se é errado, mas... Tipo, quando teve a Covid, justamente, que a gente não sabia como é que funcionava, não sabia de nada, a gente não estava preparado. Então, a gente... É claro que não é desejando mal pra ninguém, mas a gente tem medo de acontecer algo ruim com a gente. Isso. Então, é complicada a situação. É complicado. E hoje que nós temos internet... Se foi aquela comoção na época da pandemia, imagina naquela que ninguém tinha internet. Ninguém tinha internet. Tava vendo pelo jornal que teve um desastre nuclear de radiação que tá se propagando na cidade toda. Então. E outra, a filha dela tava no hospital. Então, e outra, tava nas notícias. Então todo mundo sabia quem ela era, né? Podia ver na rua, já sabia que era ela. Então todo mundo tava com medo de encostar nessas pessoas. Não só nela, mas teve um rapaz que pulou do hospital. Não foi? Que o povo tava com medo de encostar nele, tanto é que ameaçou de matar, mandou se distanciar, né? Então você imagina todas essas pessoas que depois de curadas, eu não sei se elas foram curadas completamente, voltar para sua vida, primeiramente sem casa. Inclusive, né? Que disseram que o governo ia dar casa. Será que deu? Eu não sei dessa história. Será que deu? Mas se deu a casa, como é o convívio com a sociedade para arrumar emprego, tá entendendo? Com outros familiares. Foi muito difícil, inclusive, com certeza, voltar à vida. Na vida real, isso aconteceu em larga escala. Porque assim, obviamente a série tem que agilizar para não perder tempo e querer mostrar o que é importante. E ela decidiu mostrar essa parte com essa mãe. Só que isso aconteceu em larga escala com várias pessoas. Várias pessoas na vida real, realmente, além de perder suas casas... Quarteirões, né? Quarteirões inteiros perderam. Elas ficaram sem ter onde morar, ficaram morando em abrigo, não tinha como trabalhar direito, porque os trabalhos não aceitavam mais elas, e alguns que aceitavam, os próprios colegas de trabalho não queriam nem chegar perto. E, enfim, são vários fatores. Por exemplo, se eu tivesse sido contaminado, eu trabalho de atendente. Como é que o meu chefe vai querer que eu trabalhe de atendente se as pessoas não querem nem chegar mais perto de mim para poder ser atendido, e assim ele perde cliente? Então, são vários fatores que fazem com que as pessoas, além de perder a moradia, perder até familiares na prática, também perdendo o trabalho para poder ter a sustentabilidade de comprar comida. Então, foi uma coisa terrível. Foi bem complexo, né? Assim, o acontecimento. Porque não é só uma coisa só. É que nem o Giovanni falou, são cascatas que foi ocorrendo não só ali da propagação da radiação, mas nas famílias em si, né? Entendeu? Então, foi literalmente cascata mesmo. Foi só piorando, Foi só piorando. Ela não podia mais ter o contato com a filha, não podia ter mais onde morar, não tinha nem dinheiro pra iniciar onde, né? Tinha nem roupa. Ela tava lá no estádio mostrando, né? E tava com aquele camisola assim. Não tem nem roupa. O pessoal não deu roupa pra ela voltar pra casa, nem sair de lá. Nem mulher pra poder pegar ônibus. Pois é, disse, não sei, se vire, pode ir pra ti, você tá livre. Não, pode ir. Não, pode ir. Sim, pode ir. Aí foi onde a enfermeira se comoveu e deu uma roupa, né? Mas, pelo amor de Deus, é uma série pra se pensar, entendeu? Na minha opinião, pra se pensar mesmo. E eu acho que uma das coisas que eu queria concluir também na história da série é porque ela deixou clara sobre a mensagem que ela quer passar. Que é sobre o quê? Quem foi realmente os heróis que ajudaram as pessoas, ajudou a cidade, que foram tantas pessoas responsáveis, os físicos, os médicos, também a mulher principalmente que levou para a vigilância sanitária, que foi uma das que primeiro que morreram, foi mais que teve exposição. E também sobre a responsabilidade dos órgãos que deixaram isso acontecer. Porque na série, no final foi um núcleo superficial que ficou falando, na culpa não é minha, porque eu sou responsável por isso. Aí veio o outro e falou assim, não, mas isso aí foi porque fulaninho não concluiu o contrato. Aí não sei o que. Aí não. Colocou culpa no outro, né? Eu queria não ser culpado. É claro que tem uns que talvez sejam mais culpados que o outro, mas no final tudo tem uma conglomerado de culpa. Então a série no final deixa claro que todos têm que ser responsabilizados de alguma forma. Se não me engano, foram 4 pessoas que acabaram sendo presas no final falando na série sobre isso. 4 pessoas foram acusadas desse tipo de coisa ter sido propagado. Mas a série deixa claro justamente sobre a responsabilidade do que deixou isso acontecer.
Então, querendo ou não, é bom que, além dele retratar para as pessoas que não têm conhecimento sobre esse tipo de tragédia que tem no Brasil, que tem muita gente que não sabe. Que se eu falar aqui, para meus familiares, eles conhecem essa história, talvez nem conheçam. Isso, com certeza. Ou talvez, meus pais vão falar, talvez eu tenha visto umas notícias sobre isso, mas não sei quão grave foi. Então, o bom que essa série é que ela consegue perpetuar a história sobre o que de fato aconteceu, como aconteceu, de forma respeitosa e passando uma mensagem, entre aspas, positiva sobre a consequência disso. Que é sobre temos que assumir a responsabilidade, ou senão quem foram os verdadeiros heróis, ou senão essas mortes não foram em vão. Realmente elas nos ajudaram depois a poder criar protocolos de mais segurança para esse tipo de coisa não acontecer. Ou seja, esta série é uma ótima produção, porque além de ser divertida, divertido que eu falo, divertido que é entretenimento. Isso, prendeu sua atenção. Prendeu, porque a pior coisa que pode ter numa série é você estar nem, que tipo, tem série de terror ou filme de terror que lhe dá medo. Não quer dizer que ele divertiu, mas lhe entreteu de alguma forma. Essa série consegue entreter bem e lhe fisgar do começo ao fim. Ela é uma forma de apresentar para outras pessoas justamente esse tipo de tragédia que aconteceu no Brasil, que foi muito marcado. Porque eu já conhecia essa tragédia, só que eu não sabia o quão grave ela ter sido. Aí eu entendi um pouco mais como foi. E aí pessoas jovens hoje em dia que não gostam de ver documentário, pesquisar história, que assim, às vezes é chato pesquisar em livro, ler em livro. Aí pelo menos isso é uma mídia, a série é uma mídia, onde nós podemos conhecer melhor e ver com atenção como de fato aconteceu, né? Aconteceu na vida real. Não tinha sido igual, mas foi baseado, né? Foi inspirado. Claro que sempre eles vão mudar um pouco a narrativa, poder ser uma coisa mais cinematográfica e tudo mais. Mas ainda assim, só ser inspirada já é uma pulguinha para poder você pensar, né? e precisa talvez aprofundar mais como aconteceu. Porque eu aposto, né? Com essa série, um montão de gente foi pesquisar. Eu fui uma delas. Sobre Goiânia, se aconteceu de fato, que nem foi, né? E se teve mais casos parecidos no futuro ou em outros lugares fora do Brasil, se teve com radiação, né? Mas aí, você assistiu a série? Você gostou? Comenta aí pra mim saber o que você achou dessa série, se você gostou, ou se você recomenda pra alguém, se ela foi muito pesada, se ela passa uma mensagem positiva, se você começou a pesquisar mais sobre esse caso. Bota aí um comentário aí. Obviamente, se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se estiver nos ouvindo no Spotify, que se nós estamos no Spotify, é só você também deixar aí a curtida. E é claro, nos siga, tanto no YouTube, Spotify, quanto no Instagram e TikTok, que sempre temos conteúdos que nem este também. Então, até a próxima. Tchau!